Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia 25 de outubro. O Corinthians entra em campo amanhã contra o Fluminense. A gente segue aí essa preparação nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro, tá? Sempre jogos importantes aí pro nosso Coringão. Peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição para vocês, rapaziada. Já vamos aí para a primeira novidade. A CBF finalmente acordou pra vida, tá? Finalmente. Ontem aí, no fim da tarde, né? Já no fim da segunda-feira, eles divulgaram que o jogo entre Goiás e Corinthians vai ser sábado, 7h30 da noite, tá? Então aquele jogo da 32ª rodada, que foi adiado, vai acontecer sábado agora, na Serrinha, tá? Então eles entraram num acordo, o jogo vai ser em Goiânia mesmo, vai ter a presença das duas torcidas, certo? E a gente segue aí com mais informações depois do jogo contra o Fluminense, mas o principal é essa informação aí que o jogo está confirmado para sábado, como eu falei para vocês, era a única data disponível, porque domingo tem eleições. Meio de semana e final de semana depois, tudo tem rodada, tá? Era o único final de semana disponível. E aí, rapaziada, eu queria só chamar a atenção para um ponto, que a última vez que o Corinthians jogou em um domingo, foi dia 18 de setembro. 18 de setembro, tá? Então, há mais de um mês atrás. Aí o Corinthians enfrentou o Cuiabá num sábado, certo? Tivemos jogos aí meio de semana, obviamente. O Atlético Goianiense, aí pegamos o Cuiabá sábado. Contra o Juventude foi meio de semana. Contra o Atlético Paranaense, sábado também. Aí o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A gente ia pegar o Goiás sábado, só que o jogo foi adiado. Aí tivemos o jogo da volta da Copa do Brasil. Pegamos o Santos sábado, aí tem o jogo com o Fluminense quarta-feira. O jogo agora contra o Goiás, que é o jogo adiado, sábado, e aí a gente pega o Flamengo quarta-feira. No outro final de semana, dia 5 de novembro, sábado, Corinthians e Ceará. Aí a gente pega o Coritiba dia 9, e aí sim, finaliza o Campeonato Brasileiro, todo mundo, dia 13 de novembro, Corinthians e Atlético Mineiro, 4 horas da tarde, aí sim, num domingo. Então nosso último jogo foi dia 18 de setembro, e aí a gente vai jogar de novo num domingo, dia 13 de novembro. Vamos colocar aí praticamente 2 meses, cara. 2 meses sem o Corinthians jogar num domingo. O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo o motivo do Corinthians só jogar de sábado. Só joga de sábado. Comentem aí, rapaziada, a opinião de vocês. Bom, e aí como eu falei, né, o Corinthians segue aí a preparação para o jogo contra o Fluminense. Temos 2 baixas já confirmadas, 3 no caso, né, que o Yuri Alberto tá suspenso, mas de lesão 2, tá? O Adson segue o tratamento da lesão dele, tá? Ele fez aí o exame, vai ficar fora. Tá, ele ficou, saiu no jogo contra o Flamengo, né, entrou no intervalo e mesmo assim foi substituído. Teve um estiramento leve na coxa esquerda, não joga amanhã contra o Flu, quem sabe no sábado contra o Goiás. Provável que ele seja poupado no sábado também, só retorne na quarta-feira contra o Flamengo. Tá, é o provável aí planejamento do Corinthians. E aí o Xavier, que tá com a tendinite no joelho esquerdo, no tendão, né, do joelho esquerdo, também tá fazendo um trabalho separado e deve retornar aí nos próximos dias aos treinamentos normais com a equipe. Os jogadores se reapresentaram ontem, tá? Tiveram folga aí no domingo e a preparação é a padrão. Quem jogou mais de 45 minutos contra o Santos faz um trabalho regenerativo, tá, na parte interna aí do CT. Os demais foram a campo, fizeram um treino aí no espaço reduzido, sob o comando aí do Vitor Pereira. O terceiro desfalque, né, eu tinha falado 3, falei do Adson e falei do Xavier, os 2 primeiros, e aí tem o terceiro, o Yuri Alberto. Tomou o vermelho, tá, está suspenso do jogo aí contra a equipe do Fluminense. E aí eu cheguei até a postar lá no Instagram. Quem deve ser o substituto do Yuri Alberto? O mais provável é colocar o Roger centralizado
E aí a gente coloca uma opção na esquerda, que seria o Matheus Vital. Muito provável. Tá? Então entraria Vital, Mosquito e o Roger centralizado. Mas temos outras opções. Daria para colocar o Giovani ou na esquerda ou centralizado. Tá? Se o Giovani vai na esquerda, o Roger centralizado ou o contrário. Temos a opção do Júnior Moraes, que na teoria era para ser o reserva da posição. E temos o Arthur Souza, que é um jogador da base. Tá? Um jogador da base, entrou aí no finalzinho contra o Cuiabá. Bem no finalzinho mesmo, tá? Um jogador aí que teve seu destaque pela equipe sub-20, subiu, fez alguns treinos aí com um profissional. Pode ser que ele ganhe alguns minutos contra o Fluminense, tá? É uma opção também. E aí eu já quero saber a opinião de vocês. Quero saber a opinião de vocês. Apesar de tudo, para não mexer muito na estrutura, daria para colocar o Júnior Moraes ou até o Arthur Souza, que são jogadores da posição, e mantém o Roger aberto. Mas eu acho difícil, tá, o Vitor Pereira fazer isso. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser aí a situação para o jogo de amanhã. O mais provável que eu tô achando é ele colocar o Matheus Vital na esquerda e o Roger centralizado. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, e aí tivemos ontem nas redes sociais um movimento, na minha opinião, muito bacana. Tá? Muito bacana, porque também é a minha opinião do movimento, no caso, que eu vou explicar para vocês, tá? A torcida do Corinthians nas redes sociais simplesmente lançou uma campanha pro Vitor Pereira permanecer no Corinthians. A hashtag FicaVP. E aí eu já quero perguntar para vocês. Vocês são a favor da permanência do Vitor Pereira ou querem que ele saia do Corinthians? É a minha primeira pergunta, já de bate pronto aqui. Por quê? A torcida do Corinthians começou a hashtag FicaVP, FicaVP, FicaVP. Ficou entre os assuntos mais falados do momento no Twitter. Trending Topics, tá? Apareceu lá pra todo mundo, FicaVP. Assuntos mais falados do momento. Então assim, teve uma relevância muito grande, muita gente postando a hashtag pro Vitor Pereira permanecer no Corinthians. Primeiro, John, vai ficar, não vai? Ainda tá naquela negociação, devagar, o Duílio conversando com a família do Vitor Pereira para entender a situação, isso, aquilo, tal. Muito provável ele continua. Muito provável, tá? Mas a gente sabe como que é o mundo do futebol. Só acredito depois que o Duílio marcar a coletiva de imprensa e falar, o Vitor Pereira continua no Corinthians em 2023. Como eu falei, é a minha opinião, é o que eu desejo pro Corinthians, que ele continue. Em contrapartida, a torcida do Corinthians fez um grande movimento, colocou nos assuntos do momento, ontem, a hashtag FicaVP. Aí veio o senhor Vampeta, tá? Ídolo do Corinthians, no final aí dos anos 90, falou sobre o Vitor Pereira. Ele falou o seguinte, ó, se é por mim, já tinha mandado embora. Um gigante ficar refém do Vitor Pereira, o Silvinho estaria na mesma posição que ele. Vai pra lá, procura alguma coisa na Premier League, pega um aviãozinho aí, na hora é área. Pô, e aí de verdade eu queria entender essa motivação do Vampeta. Eu não consigo entender. De verdade, eu não consigo entender. Ou é má vontade, ou realmente a análise dele, pelo amor de Deus. Porque qualquer pessoa em sã consciência não tem como falar que o Silvinho estaria na mesma posição que o Vitor Pereira está. Não tem como. Ah, mas o Vitor Pereira teve mais peças de qualidade. A partir de quando? Do meio do ano, que foi quando chegou o Fausto, o Balbuena e o Yuri Alberto. Vocês lembram? Depois que abriu a janela de transferências do meio do ano. Até o meio do ano, não era. E o Corinthians estava ali no pelotão de cima. O Corinthians foi pro mata-mata da Libertadores. O Corinthians chegou na final da Copa do Brasil. Não dá para chegar e falar que o Silvinho faria a mesma coisa, porque a gente viu que não fez.
Não faz. Com 32 rodadas, o Vitor Pereira já bateu a pontuação do Silvinho. Tem mais 6 jogos pela frente. Isso, mais uma vez, é até repetitivo, mas tem gente que não entende, quer colocar os dois no mesmo patamar. Isso que o Silvinho não tinha competição internacional e o Silvinho foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil. Certo? Ele não tinha mais nenhum mata-mata, só jogando o brasileiro. O time dele treinava a semana inteira para jogar um jogo. Do Vitor Pereira é mata-mata, meio de semana, Brasileirão, fim de semana. Mata-mata, meio de semana, Brasileirão, fim de semana. Pô, é difícil entender a motivação de um cara igual o Vampeta chegar e falar: ah, se é por mim já tinha mandado embora. Quem que você quer, o Vampeta? Quer o Silvinho de novo no Corinthians? Toda a evolução que o time teve essa temporada. A gente assistir um jogo, uma final da Copa do Brasil e falar: esse é o Corinthians que eu conheço, que eu quero assistir, que eu apoio. Aí a gente vai pegar tudo isso, embrulhar, jogar fora, vir outro cara que a gente já sabe que não deu sequência, que não evoluiu. Pô, é difícil, cara. É difícil entender o que vocês querem pro Corinthians. Parece que é o Corinthians sempre brigando lá embaixo. Não brigando por títulos. Não sei, cara. Não sei, de verdade. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora algumas atualizações rapidinho aqui, tá? O lateral esquerdo do Corinthians... Do Corinthians não, ex-Corinthians. Cria da nossa base, no caso, Carlos Augusto. Certo? A gente lembra aí... no Paulistão, que a gente perdeu o Palmeiras, ele foi titular. Tá? Paulistão que a gente perdeu nos pênaltis. Pós-pandemia, né? Começou e aí depois retornou aí, né? Ainda em 2020. E, cara, ele foi vendido para o Monza, da Itália. Ele pode ter a cidadania italiana, que ele tem algum parentesco com o pessoal aí europeu e tudo mais. E o Corinthians o vendeu por 4 milhões de euros e tem direito a 60% do lucro de uma futura venda. Então, um ponto importante. O Corinthians não tem 60% dos direitos do Carlos Augusto. Não. É 60% de um possível lucro da futura venda dele. Então, os caras pagaram 4 milhões de euros. O que passar desse valor de 4 milhões, tira 60%, aí é do Corinthians. Comprou por 4 milhões de euros, vendeu por 5. Qual que é o lucro? 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. Aí o Corinthians tem 60% em cima desse 1 milhão. John, tudo bem. E o Carlos Augusto, o que tem a ver? O técnico da seleção italiana entrou em contato com o Monza e vai fazer uma proposta para que ele se naturalize italiano para jogar pela seleção. Tá? O Carlos Augusto disse que vai pensar sobre essa situação, tá? Porque ele já jogou aí pela seleção brasileira sub-20. Isso não influencia, tá? Porque é seleção de base. Ele falou que foi um orgulho enorme, que ele tem pretensão de jogar pela seleção brasileira no futuro. Só que chegou a proposta agora do Roberto Mancini, que é o técnico da seleção italiana, para ele se naturalizar. Então ele tá meio que nesse impasse. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Pro Corinthians seria extremamente positivo. Ele se naturalizar, ser convocado, vai ser valorizado no futebol italiano e no futebol europeu como um todo. E a chance dele ser negociado futuramente é enorme. Tá? Enorme, enorme, enorme. E o Corinthians conseguir um lucro bom. Tá? Conseguir um bom dinheiro com essa venda. Essa é a ótica do Corinthians dentro da negociação. Tá? Ele ser convocado, se naturalizar, ser convocado, se valorizar para ser negociado, tá? Essa é a visão do Corinthians nesse sentido, na situação aí do Carlos Augusto. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Uma situação bem delicada, muito pessoal, tá, do jogador, se ele tem um sonho de jogar pela seleção brasileira ou se ele abre mão disso para ir para a seleção italiana. São questões aí pessoais, quero saber a opinião de vocês, família. Bom, mais uma de mercado da bola, outra cria da base do Corinthians, dessa vez aí o volante Maicon, um Maicon que no caso não pertence ao Corinthians, está emprestado à nossa equipe até o fim do ano. O Maicon pertence aí ao Shakhtar Donetsk, e a situação é a seguinte, informação aí do Bruno Andrade do All Sport, que Brighton da Inglaterra e o Porto
de Portugal estão de olho e querem contratar o volante Maicon. E aí, querendo ou não, é concorrência para o Corinthians. O Corinthians quer continuar com o Maicon, só que já sabe que o Brighton na Inglaterra está de olho e o Porto de Portugal também. Ponto importante, o técnico do Brighton é o senhor Roberto De Zerbi, que foi treinador do Maicon no Shakhtar. Por isso que ele pediu a contratação do Maicon. Então isso pode pesar numa negociação. Certo? Já trabalhou com o treinador pediu a contratação dele para a Premier League. O valor de mercado aí do Maicon é em torno de 8 a 10 milhões de euros. Daí 45 milhões de reais mais ou menos. Nessa média. O Corinthians teria que abrir o bolso para contratar. Por quê? Se o Corinthians chega e fala, quero renovar o empréstimo por mais um ano, e chega o Brighton ou o Porto com dinheiro, os caras vão vender o Maicon. Não tem como competir. Um tá querendo empréstimo, o outro vai comprar o jogador. Por quê? Porque o Maicon falou que não quer retornar ao Shakhtar. Não quer voltar para a Ucrânia. Então o Shakhtar já sabe, o jogador não quer vir para o meu time. Só que ele tem contrato com o Shakhtar até 2025. O cara não quer voltar, eu vou emprestar ele de novo ou eu vou vender? Na lógica da diretoria deles, vai vender. Vai ficar segurando o cara sabendo que ele não quer jogar lá na Ucrânia? Não. Tá? É o que eu tô pensando nesse momento. Então, a nossa diretoria, se quer montar um elenco bom para 2023, se quer contar com o Maicon, já sabe que vai ter que abrir os cofres. Vai ter que chegar e falar, tá aqui, pago. Eu compro o Maicon. Se a gente for pensar numa média aí de 45 milhões, se o Corinthians pegar segundo, terceira colocação aí do Brasileirão, dá mais de 40 milhões. Dá 40 milhões, vamos colocar. Terceira colocação é 40 milhões. Você pega isso e entrega na mão do Shakhtar, Essa é a minha proposta para ficar com o Maicon, ele já tá aqui. Conversa com o Maicon. Fica aqui, tal. É uma das possibilidades do Corinthians para ficar com o jogador para 2023. Já pegar a premiação e já investir. Aí, por exemplo, se você negocia um Rony, negocia um Duqueiroz, negocia algum outro jogador, esse dinheiro que vai chegar, aí você pode investir em outras posições. Mas você já garantiu o seu meio-campo com Fausto e Maicon para 2023. Que é um meio-campo de muita qualidade, uma dupla de volantes. Tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. São muitas suposições, muitas situações que podem acontecer. E aí, tá na mão de quem? Da diretoria do Corinthians. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, lembram do meio-campista Kevin, da base do Corinthians? Já falei aqui um monte de vez dele aqui, tá? Ele tá no Corinthians desde os 5 anos de idade e não chegou num acordo para renovar o contrato. O que o Corinthians fez? Afastou ele, desde abril, tá? O Corinthians já afastou ele. Falou, vai ficar treinando separado. Você não quer renovar o contrato com o nosso clube? Você quer sair? Tá bom, vai ficar afastado. Não vai jogar até o fim do ano. E é o que está acontecendo. Ele já fechou com a Almeria, da Espanha, tá? Já fechou com o clube da Espanha. Só que o Corinthians, por ser o clube formador do atleta, vai receber uma quantia, tá? Deve ser aí aproximadamente 400 mil euros, em torno aí de 2 milhões de reais, que o Corinthians vai receber por conta dessa transferência do Kevin ao Almeria da Espanha. Se depois ele for se transferir para outro clube, o Corinthians ganha também. Ponto importante, o Corinthians quer manter uma fatia dos direitos econômicos do atleta. Eu também manteria. Já que ele vai sair de graça, tá? Isso já é um ponto, ele vai sair de graça, porque não renovou o contrato com o Corinthians. A gente já vai receber esse dinheiro que é por ser o clube formador. 2 milhões. É muito pouco, muito pouco. Que é um jogador que tem um futuro aí promissor, vamos colocar dessa forma. Mas, o cara quer sair, tem toda uma situação aí, um contexto, vai sair, beleza, vai receber os 2 milhões, só que você mantém uma fatia. Se ele for vendido futuramente, aí você pode ganhar um dinheiro maior, tá? O que você não vai ter é o jogador atuando pelo seu próprio time. Ele não vai jogar pelo time principal do Corinthians. Uma opção dele, não quis renovar,
Não sei qual foi a proposta do Corinthians, o que ele queria, mas enfim, não deu certo a negociação. Ele vai para a Almeria da Espanha no final do ano, tá? Mas o Corinthians recebe esse valor e também quer manter uma parcela. John, qual vai ser essa porcentagem? Não sabemos, tá? Não sabemos. Se eu tiver essa informação, trago aqui para vocês. Fechou, família? Quero saber a opinião da Nação Alvinegra. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!